Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui na Indústria da Música. Eu sou Gevandro Barros, eu estou aqui para apoiar profissionais a se tornarem empresários da música e transformarem os seus negócios, os seus home studios, as suas carreiras em empresas enxutas e rentáveis. Hoje eu vim falar para vocês os 8 processos que eu considero, utilizo todos eles aqui na Indústria da Música e eu os considero os 8 mais importantes para que todos nós que somos produtores, que somos DJs, que somos músicos, que temos home studios, que gostamos e precisamos, queremos ter aí uma carreira voltada para a música e fazer dinheiro nesse mercado, a gente vai precisar se transformar em gestores, seja da nossa carreira ou seja do nosso home studio. Quais são esses 8 processos? É isso que eu gostaria de falar para vocês nesse videocast de hoje. Bora lá, roda a vinheta e eu volto para a gente falar sobre esse assunto aí. Então bora lá pessoal, direto ao ponto. Esse é um tema muito especial, esse é um assunto que eu gosto muito, até porque eu trato da parte de gestão, planejamento estratégico, operação, rotina de alta performance também lá na minha outra empresa e trabalho prestando mentoria consultiva para empresários, futuros empreendedores, produtores musicais, músicos, DJs. Estamos finalizando aí o projeto Empresa Home Studio, que durou 12 meses. Eu vou trazer em breve para vocês aí um vídeo falando das lições aprendidas durante esses 6 meses, o que nós lá, eu juntamente com as 12 pessoas que estão lá, o que a gente desenvolveu, o que a gente conseguiu fazer, o que eles conseguiram, inclusive, de resultados, que me surpreenderam, vários deles, bastante, porque para um curto período de tempo, levando em consideração que muitos deles lá estão há 10, 15, tem gente que quase 20 anos no mercado musical e nunca conseguiram ter aí uma receita tanto recorrente quanto crescente aí entre 5 e 10 mil, e muitos deles hoje estão ganhando mais do que isso. Outros mudaram a sua carreira, pediram demissão nos seus empregos, trabalhavam para uma empresa e tal, e agora só estão conseguindo aí trabalhar com a música. A grande maioria deles quis fazer, assim como nós aqui da indústria da música, a gente orientou o nosso estúdio e a carreira também, os produtos, os serviços, tanto para a área de produção musical, mas também para a trilha sonora, que é um mercado que cresceu nos últimos anos bastante, tem muita gente que também fez isso lá. Então, os resultados eu vou trazer muito em breve aí para vocês, espero que vocês gostem. Hoje eu vou falar para vocês quais são esses 8 processos, e por que a gente deve pensar como um empresário, seja você um DJ, seja você um produtor musical que trabalha de vez em quando ali como freelancer, seja você que tem um estúdio profissional, principalmente, porque você já é profissional, você já deve viver da música aí, produzindo para os outros, prestando serviço, dando aula, produzindo trilha, gravando banda, enfim, independente do que você faça no seu estúdio, e também para aquelas pessoas que não tem a música como o seu principal job, não é o seu principal ganha-pão, mas que gostariam de ter e tem aquele home studio lá. A pessoa está com o home studio, está querendo migrar de um trabalho para aquele home studio e fazer com que aquele home studio ganhe dinheiro, mas não sabe como. Uma das primeiras coisas que muda e precisa mudar no nosso mindset é que a gente precisa não só pensar, mas precisa agir como empresário. Não tem como. Se você acha que você vai ser um eterno músico, um eterno produtor musical e vai ficar nessa vibe de não conseguir entender de empresa, como é que uma empresa funciona e o que ela precisa, como é que você vai trabalhar a gestão dessa empresa, por menorzinho que seja o seu home studio, se você for sozinho, inclusive como eu, a indústria da música é esse estúdio aqui, eu sou sozinho, eu tenho 3 prestadores de serviço, às vezes 4, a depender do que eu estou fazendo aqui. E quando a gente tem prestadores de serviço, quando a empresa somos nós, a gente precisa alavancar os resultados de alguma forma. A gente precisa de um portfólio de produtos que envolva serviços, muitas vezes produtos físicos e principalmente produtos digitais. A gente precisa aprender a fazer essa gestão. E existem 8 processos que são muito importantes quando a gente montou o planejamento estratégico do nosso home studio, do nosso estúdio profissional ou da nossa carreira como DJ, enfim, funciona da mesma coisa, basta você encarar a sua carreira como uma empresa, que é o que todo DJ, todo produtor musical deveria fazer.
Quando a gente pensa dessa forma, a gente chega na palavra gestão, né? E muito músico, porque não estudou, né? Ou não. E aí a maioria, né, gente? A gente não aprende gestão quando vai fazer um curso de produção musical, uma faculdade de música. A gente não aprende a se tornar empresários de nós mesmos para nos vender ou vender os nossos produtos. Então a gente não aprende um monte de coisa que um business, um negócio precisa. Até que aquele negócio comece a crescer, porque ele nasce um negócio todo capenga lá, cheio de... faltando um monte de coisa, é assim que a gente faz, porque a gente não tem o conhecimento, mas com o tempo ele vai virando uma empresa. E quando um negócio vira uma empresa, pelo menos essa deve ser a direção que toda carreira deve ir, que todo home studio deve ir, que todo estúdio que quer se tornar profissional deve ir, sair, né, de ser apenas um negócio e virar uma empresa de verdade, que é o que eu chamo de empresa enxuta e rentável. Ah, Giovando, mas business não é igual a empresa? Não, completamente diferente. Você ter um negócio é você conseguir fazer dinheiro. Quem vende paçoquinha no semáforo tem um business. Ele compra a paçoquinha X e vende por Y. Quem vende qualquer coisa tem um business, mas não tem uma empresa. Ter uma empresa não é só formalizar um CNPJ, é você ter uma estrutura, tanto física, quanto de processos, quanto de pessoas, mesmo sendo prestadores de serviço, fornecedores, enfim, mas de forma que essa estrutura seja bancada por ela mesma, né? E a empresa consiga crescer com o passar do tempo. Senão você vai ser sempre um negócio. Senão você vai ser sempre um freelancer, um profissional, e aí vai ter dificuldade de cobrar, vai ter dificuldade de se vender, vai ter dificuldade de ganhar dinheiro. Quando você pensa e age para que esse negócio se transforme numa empresa de verdade, você efetivamente começa a não só pensar como empresário, mas fazer a gestão do seu home studio, do seu estúdio profissional, da sua carreira, seja lá do que for, como uma empresa. Tá ok? E aí a gente vai ter que juntar ações de 8 processos principais. Qual o primeiro deles? Existem 4 que fazem parte do que eu chamo da jornada do cliente e 4 processos de apoio. Os 4 iniciais, que são os ligados com o cliente, por isso que a gente chama aí de os processos da jornada do cliente. O primeiro deles, que é onde começa a jornada do cliente, é marketing. Você vai precisar entender de marketing para o seu negócio. Por quê? Porque marketing é responsável pela atração e a qualificação do cliente, ou seja, é marketing que traz clientes novos. Depois, o segundo processo, logo depois de marketing, assim que marketing atrai o cliente, é vendas. Por quê? Vendas é que precisa pegar aqueles clientes que marketing trouxe e converter esses leads, que a gente chama, em possíveis clientes pagantes. Então, vendas é responsável, obviamente, por conversão, por vender para esses clientes que marketing atraiu, clientes novos. E aí tem o processo operacional, né? Ou a produção musical, ou atendimento, se for serviço, enfim, tem a principal parte da empresa, que é produzir aquilo que a gente está produzindo. Então, o terceiro processo é a produção, seja musical, seja do serviço, enfim, ou a produção em si, ou a prestação do serviço. A gente chama de processo operacional. O quarto processo da jornada do cliente é o pós-venda, que cuida dos clientes que são de segunda, terceira, N compras. Ou seja, se o cliente atraiu pela primeira vez, veio atraído através do marketing, foi convertido por vendas, você entregou o produto ou o serviço através da sua operação, ou da sua produção, para o cliente, ele virou um cliente de pós-venda. E aí é o processo de pós-venda que precisa fazer esse cliente voltar, precisa revender para ele N vezes, seja o mesmo produto, o mesmo serviço, outros produtos ou outros serviços. Então, esses 4 processos, marketing, vendas, operação e pós-vendas, ou produção e pós-vendas, a depender do seu modelo de negócio aí, né? Você vai precisar alinhá-los, entender da jornada do cliente, para que você consiga entender de um pouquinho de marketing para o seu negócio, de vendas, da produção ou do atendimento e do pós-vendas para o seu negócio. Cada negócio, por mais que você fale, Giovando, eu tenho um home studio e você tem um estúdio, é muito parecido? É, mas não é igual. Eu sou diferente de você, o que eu faço aqui é diferente do que você faz, o que eu vendo é diferente do que eu vendo, a forma como eu vendo, a minha agenda, o meu dia a dia. Quando é tudo diferente, por mais que a gente venda praticamente a mesma coisa e as pessoas são diferentes, a gente tem uma empresa diferente. Então, a jornada do cliente é a mesma, a sua jornada, a minha e a de qualquer pessoa, DJ, músico, produtor, estúdio profissional, home studio, vai ser a mesma, vai envolver 4 processos, marketing, vendas, produção ou atendimento e pós-venda. Agora, a forma de fazer vai ser você que vai ditar.
A forma como você vai atrair clientes do marketing é você que tem que fazer. Ah, eu vou trabalhar pelo YouTube. Você, se quiser trabalhar pelo Instagram, tudo bem, desde que a sua persona, o seu cliente potencial, esteja onde você vai fazer marketing. Desde que você saiba fazer vendas para o seu produto, para o seu serviço, para o seu cliente. Desde que você saiba fazer o pós-venda e revender e vender de novo e de novo e de novo, cada vez mais para os seus clientes que você já conquistou pelo menos uma vez. Então, esses 4 processos estão debaixo do guarda-chuva da gestão da sua carreira, do seu home studio, do seu estúdio e assim por diante. E agora, os outros 4 processos, que eu chamo de processos de apoio, são efetivamente os processos que vão apoiar a jornada do cliente para que eles continuem funcionando o tempo inteiro da melhor forma possível. Toda empresa tem esses processos e o estúdio, de novo, ou a carreira, tanto faz, são empresas como outras. Tem gente que tem mais 6, mais 5, mas esses 4 que eu vou falar, com certeza todas as empresas precisam e elas possuem. Alguns que talvez eu não vá falar aqui, mas eu posso falar no final aí só para dar como exemplo, depende do modelo de negócio daquela empresa que ela possui ou não. E aí o empresário tem aquele processo na empresa dela. Mas para o nosso caso, para o nosso padrão musical, para quem quer atuar com um home studio amador, ou um estúdio profissional, ou sendo um músico, ou um DJ, ou seja, numa carreira voltada para a música, vai ter esses 8 processos que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. O 5º processo é o processo financeiro, ou seja, você vai precisar entender um pouco de finanças para cuidar, né, da sua vida financeira, separar a sua conta pessoa física da jurídica, poder cuidar das entradas, das saídas, calcular, precificar o seu serviço, o seu produto, seja ele físico ou digital, e poder fazer o seu fluxo de caixa, interpretar o seu demonstrativo de resultado. O que é isso? Nada mais é do que o resultado que você teve, tanto das entradas quanto das saídas, o que sobrou, qual foi a sua margem. Você precisa entender um pouquinho de finanças para cuidar direito das finanças aí da sua empresa, senão você vai, né, gastar mais do que deve, vai entrar em dívida, vai juntar coisas do cartão pessoal com o cartão da empresa, e vai ser aquela bagunça, e aí não vai conseguir progredir. Então esse 5º processo, que é o financeiro, ou finanças, né, é muito importante. O 6º processo agora, que na ordem, né, apoia muito os demais processos, eu chamo de processo de RH e Networking, que é um processo voltado para as pessoas. Ah, Gevando, mas eu não tenho RH, recursos humanos, né? Porque eu não tenho colaborador e nem quero ter. Eu também não. Mas como é que você lida com as pessoas? Como é que você lida com o seu network? Por isso que eu chamo, né, no caso de músicos, carreira, produtor musical, enfim, como RH e network esse processo. Por quê? É o processo que vai cuidar do relacionamento seu, ou da sua empresa, ou do seu home studio, ou da sua carreira, com as pessoas que têm a ver com o seu dia a dia. Né? E aí, networking é super importante, porque a partir do seu network, a partir da gestão dos seus fornecedores, dos seus prestadores de serviço, de pessoas que vão trazer possíveis compradores, é que você vai crescer no mercado. Então, como é que você faz essa gestão desses relacionamentos com essas pessoas? Quando é que você se encontra com essas pessoas? Com que frequência? Com quem que você tem que falar mais? Com quem que você tem que falar menos? Como é que você faz essa gestão do dia a dia para você estar sempre em contato com essas pessoas e tirando o resultado delas? De novo, você precisa crescer. E eu não estou falando aqui nada de, eu vou usar as pessoas, vou ter interesse. Não estou falando nada disso. Estou falando em se relacionar profissionalmente e fazer uma gestão desse relacionamento ao longo do tempo, catalogando essas pessoas, sabendo quem você tem que conversar em determinadas áreas ou alcançar para colocar a sua música lá, ou para fazer um networking num evento, ou com uma empresa, ou com um workshop, ou um fórum, enfim, a depender do seu mercado, você tem pessoas que estão melhores que você, à frente de você, ou para as quais você vai querer vender, seja uma empresa, no mercado, eu chamo, né, no mercado de trilha sonora, o mercado offline, ou externo, como algumas pessoas gostam de chamar. A gente tem os donos das empresas. Como é que você vai falar com esses donos, encontrar esses donos? Você tem que procurar onde eles estão, não só em termos de rede social ou de mídia digital, que a gente chama, mas de eventos, tentar conectar com eles. E aí você vai pegar, né, captar os dados, seja o nome, o e-mail, o nome da empresa, o WhatsApp, enfim, para fazer uma gestão do relacionamento com eles.
e os seus próprios prestadores de serviços e fornecedores, aquelas pessoas que estão ali trabalhando, te apoiando a alcançar os resultados que você deseja. Elas estão ali debaixo do processo, né, do guarda-chuva do processo de RH e network, tá ok? O próximo processo eu chamo de desenvolvimento de produtos e serviços. Por que toda empresa precisa ter, né, as grandes empresas, as multinacionais? Eu já trabalhei há alguns anos atrás como consultor só de multinacionais, né? Elas têm lá, eles chamam de P&D. É um processo, né? As grandes chamam de departamento, porque tem a parte física, né, completamente focada lá nesse processo que é super importante. Ele é responsável por você olhar para o mercado e ver o que você vai precisar desenvolver para você não ficar para trás. Uma indústria automobilística, por exemplo, ela tem que estar olhando 20, 30, sei lá, diversos anos à frente, qual é o novo mercado, qual é o facelift que ela vai fazer, que tipo de produto que ela vai ter, quais são nos próximos meses, o que você vai desenvolver. A gente do setor musical, a gente só fica muito limitado, eu vejo, as pessoas ficam às vezes muito limitadas a só produzir e ficar naquela mesmice produzindo a mesma coisa durante anos. E isso não vai te levar a nada. O que vai te levar a resultado? É você ter um portfólio de serviços, um portfólio de produtos, sejam eles físicos e digitais, e construir ao longo do tempo fontes de rendas diferentes, algumas inclusive passivas, para você aumentar seu patrimônio, suas fontes de renda e cada vez mais poder utilizar desse dinheiro, inclusive passivamente, para o seu crescimento. É isso que eu fiz ao longo dos últimos 20 anos e é isso que eu continuo fazendo. Cada vez mais aumentar meu portfólio de produtos e serviços, as minhas fontes de renda para garantir meu futuro, principalmente a minha aposentadoria. Quanto mais a gente pensa num produto só, num serviço só e fica fazendo aquilo somente durante anos e não tem outras vaquinhas para tirar leite, se a gente só depende de uma vaquinha, se ela parar de dar leite ou se ela morrer, você está em maus lençóis. Então, cuide para que esse processo de desenvolvimento de produtos e serviços seja implementado e que você consiga gerir quais são os produtos e serviços ao longo do tempo que você precisa lançar. Daqui tanto tempo eu vou lançar mais outro, daqui tanto tempo eu vou lançar aquele outro, daqui tanto tempo eu vou mudar esse serviço, vou colocar isso aqui. Não só coisas totalmente novas, mas algumas mudanças que sejam importantes, algumas melhorias, algumas inovações em prol de vender mais e melhor para os seus clientes. E o oitavo e último processo, que eu tenho também aqui na indústria da música, e eu aconselho você ter, é o processo que eu chamo de gestão do conhecimento. Que processo é esse, Evandro? É como é que eu vou guardar as informações ao longo do tempo que estão aqui dentro e que podem ser usadas sempre que eu precisar. Como é que eu faço a gestão do meu conhecimento musical? Como é que eu faço a gestão do meu conhecimento, seja ele de um plugin, de um software, de alguma coisa que eu use, de hardware, enfim, para que ele não se disperse e sempre que eu precisar voltar naquele conhecimento, eu possa não só ler, né, mas assistir um vídeo, buscar um documento, ter acesso a esse documento para eu me desenvolver cada vez mais. Então eu preciso gerir o conhecimento que eu adquiri. Aonde que você faz a gestão do conhecimento que você adquiriu? Eu uso o ClickUp. ClickUp é uma ferramenta, vou deixar inclusive o link aqui para vocês conhecerem. Eu uso o ClickUp para o CRM de vendas, para o CRM de pós-vendas, para fazer o meu marketing, para fazer a gestão do meu conhecimento, para fazer meu calendário de marketing, vendas e pós-vendas, enfim. O ClickUp é uma ferramenta, e existem outros aplicativos, obviamente, mas é o que eu utilizo para fazer a gestão da grande maioria dos processos, seja da minha outra empresa, seja daqui da indústria da música. Por quê? Porque é uma ferramenta completa e que é barata também, né? Existe o plano gratuito aí, mas ele não te dá acesso às coisas principais e te limita, né, também durante algum período aí para você utilizar algumas coisas, mas se eu não me engano o plano mais básico é $5 para uma conta só, que aqui eu utilizo. $5, gente, 5 vezes 5, se o dólar tiver em torno aí de R$5, é R$20, R$25 no máximo que você vai pagar por mês para usar uma ferramenta que vai te ajudar a gerir todos os processos da sua empresa. E aí essa gestão ela se torna muito mais fácil, você cataloga, você tem num software, num aplicativo, tudo aquilo que você precisa. Não fica num caderninho, não fica na sua cabeça. Sempre que você precisar de uma informação de um cliente, está lá. Sempre que você precisar olhar o seu calendário e saber o que você vai fazer nos próximos meses, está lá. Sempre que você vai precisar fazer uma conexão
com aquilo que você aprendeu num projeto, você registrou aquilo. Então, esse processo de gestão do conhecimento, ele é exatamente para isso, para você captar, fazer o filtro ali de tudo aquilo que você precisa deixar de aprendizado, seja de um projeto, de um vídeo, pode catalogar áudio. Eu catalogo os meus áudios, os meus vídeos, escrevo muita coisa, eu vou catalogando tudo aquilo que eu faço, porque na hora que eu quero voltar, aquele projeto, aquela música, aquele plugin que eu usei, está tudo catalogado. Nos últimos anos, e nunca foi um tema que eu falei aqui no canal da Indústria da Música, mas eu falo, né, bastante, até um pouco mais disso no meu outro canal, lá da outra empresa, e trabalho isso muito com os meus clientes, né, que são empresários, que são empreendedores e que precisam gerir o seu conhecimento. Eu aprendi a fazer a gestão do conhecimento quando eu morei na Alemanha. A Porsche Consulting, onde eu trabalhei durante 4 anos e meio, tinha uma área específica focada na gestão do conhecimento. E eu passei por essa área durante aproximadamente 8 meses. E aí lá, quando a gente passa por essa área, a gente aprende, né, uma metodologia para não só captar o conhecimento, né, das empresas, embora, né, a gente tinha a ideia, porque era uma empresa de consultoria, de como fazer isso com os nossos clientes, mas eles faziam para eles mesmos. Ou seja, quando eu era um colaborador da Porsche Consulting, eu trabalhei em projetos específicos para desenvolver formatos de gerir o conhecimento. E aí eu trouxe isso para mim, e é isso que eu dou também nos meus cursos, nas minhas mentorias, para que os clientes consigam gerir o seu conhecimento. Imagine só você, ao longo dos últimos 15 anos, se você tenha toda essa experiência. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, enfim. Durante os últimos anos, se você tivesse catalogado de forma regrada e de forma padronizada os conhecimentos que você adquiriu, você teria onde voltar para eles, você teria como colocar as informações. E eu não estou falando aqui de catalogar, né, só a música que você produziu e guardou no seu HD, não. Isso, obviamente, você deve ter feito, né? Senão você perdeu os seus tracks aí, os arquivos, enfim. Mas isso também. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de você registrar de forma padronizada, isso eu ensino nas minhas mentorias e nos meus cursos, todos os meios, né, que você utilizou para gerir ao longo de um projeto ou ao longo de algo que você fez, né, envolve notas do dia a dia, envolve projetos, envolve o dia a dia da forma padronizada dos processos da sua empresa. Então, gerir o conhecimento é ter uma base do conhecimento dentro de algum lugar, de preferência um aplicativo, onde você consiga não só acessar rápido, mas também abastecer continuamente aquele lugar para você aprender com o próprio conhecimento. Buscar e resgatar sempre que você precisar algo do passado, para você ser rápido e conseguir utilizar isso de uma maneira simples e objetiva, mas também pensando no futuro, né? Existem aí técnicas do segundo cérebro. Eu lá na minha outra empresa estou desenvolvendo um terceiro cérebro que é voltado para empresas, não só o segundo cérebro que é voltado para a nossa vida pessoal, mas um terceiro voltado para a empresa. Lá eu falo muito sobre isso e muito provavelmente vou trazer algumas coisas aqui também para vocês conhecerem, porque funciona para nós aqui do mundo da música também. Então é isso. Esses 8 processos, vou repetir: marketing, vendas, produção ou atendimento, enfim, depende do que você vende aí, pós-venda, financeiro, RH e networking, o processo de desenvolvimento de produtos e serviços, ou portfólio, né, dos seus produtos e serviços, e o último processo, gestão do conhecimento. Esses 8 processos toda pessoa, toda empresa deveria ter. Gevandro, mas eu tenho também na minha empresa, eu quero ter um processo administrativo, porque a empresa cresceu para cuidar das coisas internas e tal. Não tem problema. Você vai ter 9 processos. Eu tenho também algumas empresas, né, lá quando eu presto mentoria consultiva, alguns clientes meus têm um processo de compras, porque compra muito produto físico e tal, né? Por exemplo, supermercado tem muito produto, mercadinho, distribuidora que lida com muitos produtos, tem que ter um processo de compras com um time específico para comprar, saber comprar bem, saber comprar barato, porque também é na compra que se ganha dinheiro, né? Comprando bem, eu consigo vender melhor ainda. Então tem um processo de compras. No nosso caso, não tem um processo de compras porque a gente não necessariamente precisaria. Tem gente que tem um processo de manutenção, empresas que lidam com manutenção, tem gente que tem empresa de logística que lida com o processo de logística. Enfim, a depender do tipo de empresa, você vai ter processos diferentes. Mas esses 8 que eu falei, a grande maioria de quem trabalha na área musical
precisa ter, e eu faço votos que você aprenda um pouquinho sobre cada um deles para que você também tenha os resultados que você deseja. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Deixa aí um comentário se você gostou e se você tem alguma dúvida. O que você gostaria que, agora que eu estou voltando aí com os vídeos aqui do canal, terminando lá o programa Empresa Home Studio, vou voltar intensamente aqui, inclusive tem novidades sendo preparadas aí para o segundo semestre para vocês, não vou dar spoiler aqui porque tem coisas novas vindo aí. Mandem suas perguntas, comentem aí nos vídeos que eu faço, se quiser mandar pelas redes sociais também, tem bastante gente que me escreve pelo Instagram, fique à vontade. Manda seus comentários, manda suas dúvidas, tente entrar em contato comigo sempre que você precisar para saber de alguma coisa, e muitas das perguntas que às vezes chegam pelo próprio YouTube ou pelo Instagram ou pelo algum outro meio, WhatsApp também, tem um grupo no Telegram que eu estou divulgando agora, que tem crescido mais, já acho que está chegando a 170 pessoas, e a ideia é a gente crescer esse grupo para divulgar lá nesse grupo alguns, não só os vídeos que eu faço aqui, mas algumas das novidades que eu levo. Então, se você quiser entrar, o grupo do Telegram vai aparecer também para você na descrição desse vídeo aqui. Um grande abraço, fico por aqui, gratidão. Não deixe de se inscrever, de dar o seu joinha aí se você gostou. Se inscrevendo, obviamente, você faz esses vídeos chegarem a um número maior de pessoas e me ajuda a fazer esse canal crescer aí. Grande abraço, saúde para todo mundo e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.